Ah, pronto, agora está. Muito obrigado. Ainda bem que era só, eu estava só revisando coisa ainda, viu? Ufa. Gabriele, obrigado. Você acabou de ganhar a primeira medalha por ter salvo o dia. Muito obrigado. Né? Obrigado mesmo. Ah, sim, ué, obrigado mesmo. Vocês são meus olhos. A gente fica meio base de resfenol, fica meio tonto, chá e resfenol, mas estamos aí, vamos lá. Então, quer dizer, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, deve pensar, em relação a isso, é que os juízos, eles sempre vão pensar na ideia de proporção. A ofensa, no caso, ter proporção. Então, a proporcionalidade da ofensa. Então, é aquela história, é o bate-boca. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto ou presenciado alguma discussão, seja num supermercado, numa reunião de condomínio, às vezes mesmo na faculdade. Eu não sei se vocês têm comissão de formatura, ou estão lidando com comissão de formatura. Se estiverem, boa sorte, porque é um negócio que dá muito problema. Ainda não sei, a gente não conversou sobre isso, porque a gente só se encontra direto para aula, não fica no intervalo conversando. Mas, de qualquer forma, vocês sabem muito bem que existe a questão de discussão. As pessoas discutem, e às vezes o tom de voz sobe, às vezes a pessoa está lá num mal para péssimo dia, não é num mau dia, está num mal progredindo para um péssimo dia, e tudo dando errado de maneira fantástica, e evidentemente a pessoa a partir dali começa a se irritar, o outro lado também, outra pessoa com um dia que não está muito bom, e começam a ficar irritados, e a troca de ofensa, e pronto, aí entra a proporção. E há duas maneiras de se encarar essa proporção. Por exemplo, a única maneira que nós temos, aliás, de encarar essa proporção, peço desculpas, é naturalmente se a injúria ela é uma injúria simples, bobo, tonto, daí para xingamentos, ou naturalmente se é uma injúria racial. Ou naturalmente se é uma injúria racial. Que foi isso, sobre isso que nós discutimos, foi isso que nós mostramos, e eu mostrei no último slide do encontro nosso de terça-feira pela manhã. Lembram-se? A jurisprudência, o juízo no final de apelação, no juizado especial, claro, ele não atentou, não reconheceu que houve retorção, que houve discussão de um lado e de outro. A injúria que o camarada fez à mulher, chamando-a de saci, chamando-a de coisa pior, porque a injúria é racial, claro que foi desproporcional. E havendo desproporcionalidade, é aquela história da discussão, não é? Como num relacionamento. Apelou, perdeu. Apelou, perdeu. E ele apelou, ele se valeu, claro, de uma injúria de tom racial, e por isso mesmo ele foi sentenciado. Aí esqueceram, né? Esquece completamente. Um ponto em que o pessoal fica sempre em dúvida, e mesmo em exercícios, é exatamente a questão das vias de fato ou da lesão corporal na injúria. As vias de fato, ela representa uma pré-lesão corporal bem mais leve, e por isso mesmo ela está classificada na Lei de Contravenção Penal, na LCP. Ela está por lá, as vias de fato. E em virtude dela, das vias de fato, muitas vezes pode acontecer a injúria por gestos físicos, como, por exemplo, um esbarrão, um encontrão. Você quer ver um exemplo de injúria? Poxa, é um exemplo tão besta, mas que acontece. É claro que ali é um elemento cênico. Eu não sei se vocês gostam, eu não sei se, né, falando aqui para vocês, para os presentes, né, não sei se Moacir, se a Samira, o Adriano, o Carlos, se vocês gostam, Juliana, se vocês gostam de MMA, de luta, ou boxe ou MMA. Às vezes, naquelas pesagens, eles ficam se encarando. Né? Você sabe que faz parte de tudo um espetáculo, a luta. Né? Opa, Carlos, é legal.
É legal pra caramba. Carlos, aquelas encaradas, elas podem ser tidas como injuriosas ou como vias de fato. Veja bem, não há toque. Sabe essa coisa da ameaça do toque? A famosa encarada? Quando os jogadores de futebol brigam e discutem, como eles sempre chegam? Eles chegam para discutir e você já chega testa com testa, nariz com nariz, quase boca com boca. É o famoso bate-boca mesmo, não é para beijar, é para porque ali o sujeito já intimida e naturalmente fica na distância do murro, né? Não leva O murro. professor, Oi, é como se fosse uma ameaça que a pessoa vai bater? mas na verdade no xingamento, né? Porque se for na ameaça, você caminha para o 147. Porque o 147, o crime de ameaça, que nós vamos ver, ele já entra na coisa textual da palavra, dizendo assim, eu Não, eu vou... falo assim, não, eu falo esse olhar, que ele está encarando, é como se fosse uma ameaça para ele, não ele falando, mas ele, no jeito que ele está olhando, ele está ameaçando que ele vai partir para uma agressão, é isso? Que na verdade ele nem quer, né? Ele só quer simplesmente, como se diz, subjugar a pessoa. Sabe? Tipo, mostrar quem manda e quem é o fracote. E esse tipo de demonstração, quando é feito em público, pode ser encarado, porque como não há palavra, não há verbalização externando alguma coisa maior, não é uma ameaça, mas é uma via de fato, que pode ser encarada como uma injúria real. Ou seja, o que diz, para complementar, e aqui deixando naturalmente em destaque, né, sempre, eu gosto disso aqui interagir, porque pelo menos aqui eu consigo interagir um pouquinho, vamos conseguir interagir mais depois. É exatamente aqui o meio empregado, considerado aviltante. O que significa aviltante? Humilhante. Humilhante. Então não é a encarada em si como ameaça, mas a encarada usada para humilhar a pessoa, falar, ó, né? E mais, os exemplos que são colocados depois pela doutrina são aqueles que acontecem. Por exemplo, quem leu ontem noticiário a respeito do rolo que deu na eleição do Cruzeiro, do Clube Cruzeiro de Futebol, em BH, lá em Belo Horizonte? Alguém leu? O presidente do Cruzeiro acho que não foi por eleição, ele foi para uma reunião, um negócio, aliás, eu achei muito louco eles fazerem isso em pleno distanciamento social, e alguns manifestantes, atenção, cuspiram, eu vou dizer de novo, cuspiram no rosto desse presidente, o Perrella, até porque o time está rebaixado na segunda divisão, campeonato interrompido, o pessoal deve estar bem estressado. E não só cuspiram, tacaram coisas nele. Então, quando a gente fala a respeito desta injúria que basicamente por isso que é conhecida como injúria real, porque ela transcende o reino, ela transcende o reino das palavras e ela basicamente ganha um plano de contato físico. Então, na doutrina se fala, por exemplo, em tacar excremento ou urina na pessoa. O famoso saco de mijo, né? Que era tão popular em algumas épocas em estádios de futebol. Em estádios de futebol. Mas quando era para injuriar uma pessoa, político, por exemplo, subia para fazer campanha num determinado bairro, aí o político, os adversários, né, o grupo adversário, organizava e ficava lá, tacando urina, tacando água, tacando vinho. Há um outro exemplo até mais chique a respeito de injúria real, que envolveu dois senadores da República, a atual senadora Cátia Abreu e o antigo senador, já não é mais senador, José Serra. Ambos haviam discutido alguma coisa no Senado, trocado algumas ofensas que não foram muito bem-vindas. Eu acho que o José Serra já era ministro das Relações Exteriores do governo Temer, ele era chanceler, ele nem estava no Senado, ele estava na chancelaria como chefe do Itamaraty, da representação, né, diplomática das relações exteriores do Brasil, e eles se encontraram num evento e, pessoal, a Cátia Abreu
nem pensou duas vezes quando o Serra veio conversar com ela. Trocaram 3 palavras e ela tacou água. Pegou a taça, viram a taça na frente de todo mundo, jogou um pouco d'água. Não foi tanta também, ele não saiu dali de banho tomado, mas tacou água nele. E vejam, é um ministro e uma senadora da República. Ali ficou completamente configurado, tipificado, realizada a injúria do 140 pelo parágrafo 2º. Foi usado uma humilhação, um meio aviltante. Foi usado um meio que não foi por palavras, ela o injuriou simplesmente tacando coisa na cara dele, água. Então, quando a pessoa taca coisas na cara do outro, não sendo naturalmente, né, algo que cause lesão corporal leve, que cause mancha, corte, digo na pele, não na roupa. Mas, por exemplo, taca vinho, taca água, né? A mancha, haverá mancha da roupa, a roupa poderá ficar manchada, mas atesta ser um prejuízo. Mas na esfera criminal nós estamos no plano da injúria. Essa que é a injúria real. E veja que dá de 3 meses a 1 ano. E claro, apresenta um último detalhe, que nunca pode ser ignorado. Ele apresenta aqui naturalmente um concurso material. Então, mais uma vez, se fala do artigo 69 do Código Penal, quer dizer, se a pessoa cometer alguma violência durante a injúria dela, claro, ela vai ter que responder também pela violência. Então, quer dizer, se para injuriar tacou água, não é? Mas além da água, digamos assim, tacou vinho, e o vinho acertou o olho da pessoa, e as gotas, e a pessoa é alérgica, tem uma certa alergia, e naturalmente reagiu com o olho, passou mal, quer dizer, lesionou o olho, ainda que de forma leve. A pessoa há de responder pelas vias de fato, ou seja, nesse caso, pela injúria real do parágrafo 2º, 3 meses a 1 ano mais a lesão leve. Eu falei a respeito de tacar excremento, né? Parece a letra da Geni, do Chico Buarque. Mas quando a pessoa taca isso também, você tem, a partir dali configurada a injúria real, que tacou excremento, e vai que a pessoa pega uma infecção de pele. Ela pega uma infecção de pele, fica com a pele infectada e com incômodos, com coceira, enfim, com o que seja. Ali a pessoa fica passando de maus a péssimos bocados, né? Por conta justamente do que foi tacado nela. Muito bem, vai responder pela lesão corporal também, não só pela injúria real, mas também pela lesão corporal. Portanto, são essas as considerações que a gente tinha que fazer a respeito de injúria real, que são as que importam realmente. Eu tenho um julgado de 2017 aqui para vocês. Ele é do Tribunal de Justiça de Minas. Ele apenas fala o seguinte, na verdade, né? Foi uma injúria que foi cometida, mas houve um entendimento apenas de que não foi uma injúria real, porque não houve a espera aí de lesão corporal, e a pessoa pede que seja feito, que fosse apurado um caso de injúria real. Mas não aconteceu a injúria real, isso aqui foi um erro cometido, ou pelo advogado, o que eu vou dizer apenas por questão de elegância e de ética, eu duvido, mas talvez pelo cliente, isso aqui serve como uma lição. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma injúria, e decidiu-se a vítima prosseguir, né, denunciar como se fosse injúria real. Então, claro, pedindo aí ação penal pública, mediante uma representação, mas ação penal pública. Só que a pessoa esperou, né, mais de 6 meses, senão ela poderia ter entrado com uma injúria simples. Ela esperou mais de 6 meses, então caiu, houve a decadência do prazo para a queixa da injúria, isso está, né, no artigo 100 e seguintes do Código Penal, aqueles 6 meses do parágrafo 3º, né, do artigo 100. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, ingressaram com ação de injúria real.
Só que aí é que está o destaque. Falaram das lesões corporais, mas não havia prova de lesão corporal. Quer dizer, falaram que foi uma injúria real, inclusive pugnando, lutando pela lesão corporal. Olha, não é só injúria, houve lesão. Esperaram mais de 6 meses, representaram. Mas a questão é, cadê as provas? Então, para um aspecto prático, turma, é preciso sempre levar em conta, ter em mente, levar em conta o elemento probatório. Então, se houver uma injúria real que não deixe naturalmente uma lesão corporal para que seja feito o corpo de delito num ambulatório, numa UPA ou num hospital, para que seja feito o corpo de delito preliminar e depois marcado, seja na delegacia, na UPA, onde for designado, ou no Instituto de Criminalística, havendo Instituto de Criminalística na cidade, se não há isso, é tomar muito cuidado com todo tipo de prova que puder, filmagem, testemunhal, para exatamente dar conta. Então, aqui está o exemplo. Quer dizer, a pessoa quis brigar por uma injúria real, às vezes pode até ter acontecido, mas alegando a injúria real e a lesão corporal, não provou a lesão corporal. É porque a pessoa não precisa provar a lesão corporal, né? Quem prova é o médico, Professor, o laudo. Oi, pois não. a diferença, Quem a fala? injúria Em real primeiro lugar, é quem a fala? Samira. Oi, A Samir. Samira. A diferença da injúria real. A injúria real é quando chega a vias de fato, é isso? Isso, tacando coisas na pessoa, podendo até tocar Aham. na pessoa, um empurrão. Empurrão não Então, deixa marca. a diferença da lesão com a injúria real é essa? É, porque a lesão corporal ela tem que provocar naturalmente uma alteração, vamos colocar dessa forma, no tecido da pessoa, né? Uhum. Ela tem que provocar uma dor para além da agressão, ela tem que deixar uma marca, como eu falei para você, Samir, e para toda a turma. Tacar um copo d'água na pessoa, injúria real, certo? Então, a água Uhum. de um copo, né? Na cara da pessoa. Tipo, seu cafajeste, vlap, e taca. Chamar a pessoa de cafajeste já é injúria, tá? Mas aí não precisa fazer concurso de crime. No mesmo gesto, gritou cafajeste e jogou água na cara do sujeito. Tá bom? Então, nesse caso que a pessoa jogou água na cara da outra, E a não pessoa não ficou. se feriu. Não Tá, se e foi feriu nem nada. filmado isso. Isso daí é uma injúria real ou é É, uma lesão corporal? não, é uma injúria real. A água não fere ninguém, a não ser quando afoga, né? Uhum. Mas, então, só quando deixa marcas, quando a pessoa foi realmente machucada. Exatamente, É a Samir. lesão. Professor, se em vez de água fosse álcool, Ah, aí aí naturalmente muda para lesão. muda dependendo de onde acertar. Por exemplo, álcool na pele em si, ele não reage tanto. E nem a pessoa que arriscar um fósforo, né? Agora, acertou, por exemplo, no olho, você sabe que já dá, né? Então tem que deixar a lesão, tem que provocar exatamente o que o tipo do 129 trata, do corpo ser ferido. Tudo bem? Quem perguntou essa do álcool? Alô? Mariana, Ah, tá, Mariana. E Samira, cadê você? Não, eu sei, Samira, você está aqui. Eu tô aqui. Eu perguntando cadê você, você está aqui. Não, tô falando, só respondendo que as duas vêm. Lembre-se, água não vai ferir. A pessoa leva é uma injúria real. Agora, se a pessoa taca água, não, mas vinho, acerta no olho da vítima injuriada, e a vítima começa a ter uma reação alérgica, porque existe, viu? Existe isso, reação alérgica a vinho, não a todos, mas dependendo do vinho, da uva, né, da fermentação. Aí você está com a injúria real mais a lesão corporal. Lembre-se que é concurso, né? Lembre-se que é concurso material. As duas ações vão correr. Quer dizer, os dois crimes vão correr pela mesma ação. Mas Certo? por quê, professor? É, Se Como ela por quê? Porque a lei jogou, diz assim, se ela jogou o copo e deu uma reação, ela não responderia só pela lesão corporal? não, se ela fez com a intenção só de humilhar a pessoa, ela fez com a intenção de humilhar a pessoa, certo? Mas ocorre a Aí lesão. seria erro?
Não, não vai dar erro nem de tipo, nem de proibição. Não esqueça que a lesão corporal ela é culposa, não é? Ela tem modalidade culposa, não tem? Ah, tem. Então a pessoa Ah, tá. ali fazendo, ela pode muito bem responder pela injúria real, é claro que ela vai responder, porque ela tacou o vinho na cara do sujeito. Mas ali, diante daquela agressão, ela sabendo daquilo, ela vai responder culposamente pela lesão corporal. Aí vai para o parágrafo 6º do artigo 129. Legal, Entendi. né? Sempre esses, Aham. sempre esses pequenos detalhes, né? Sempre esses pequenos. Se vocês esse raciocínio que vocês têm é muito bom, raciocínio estendido. Esse é que é o raciocínio bom. É isso aí que vai salvar vocês em OAB. Estou profetizando, hein? Na OAB. Estou profetizando. É isso aí que salva a gente. Então vejam, aí há essa correspondência à violência. E não é somente por isso, tá? Só para, já que vamos estender o raciocínio, vamos estender a explicação também, ou a discussão. É porque pode haver também uma progressão criminosa. Taca o copo, bate boca, taca o copo, né, a água, né, na cara do sujeito. E de repente pode a coisa toda degringolar, progredir para uma briga, né? Para lesão corporal mesmo. Aí não tem jeito, vai responder pela injúria real, que seriam as vias de fato na discussão, a injúria real, mais lesão corporal, mais dano à propriedade, vai vira um tendel, como se diz, né? Vira um tendel. É preciso sempre ter em mente isso, que às vezes, quando a gente está lidando com um crime contra a honra, só se, só se percebe o crime contra a honra com a pessoa com a honra, aspas, atingida. Com a pessoa, portanto, indignada. Com a pessoa, portanto, indignada, né? Ela vai estar muito braba. E a partir dali, ânimos exaltados, só Deus na causa, não é? Vamos lá, prosseguindo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês, exatamente por conta disso, é que isso é bom, viu, Mariana? E viu, Samir, e toda a turma, vocês perguntaram, porque isso faz parte do exercício prático da advocacia. Não adianta ingressar com uma queixa, seja por injúria ou qualquer outro crime contra a honra, mas principalmente no caso da injúria, se você não conhecer toda a história. Porque senão você acaba realmente entrando em alguns balaios que eu falo, epa, né, já aconteceu comigo e com outros colegas também, da gente estar com quase tudo pronto para literalmente detonar na injúria, no início de um boletim de ocorrência de uma queixa, quando chega informação, testemunha, às vezes até gravação, e o que a gente percebe? Que o beleza do nosso cliente que foi xingado, que foi injuriado, estava discutindo e naturalmente xingou e injuriou primeiro. E aí como é que fica? Então, uma das coisas na parte prática sobre os crimes contra a honra que chama atenção é que tem que haver realmente um cuidado todo especial com quanto à prova. Por isso, um conselho de graça, tá? Para vocês. Quando vocês estiverem, e Deus queira, será em breve, em mais 3 anos, né? Esse ano mais 2, que vocês vão cursar, aí lá por março, abril, com a OAB na mão, se Deus quiser. Quando vocês estiverem advogando e enveredarem para o criminal, comprem, adquiram um livro a respeito de provas. Provas no processo penal, provas em direito penal. Não é um manual de direito penal, esse que a gente está acostumado a ler, ou apenas o Código Penal comentado, para se fiar nas opiniões doutrinárias. Não, não. Vá para um livro mesmo, de provas. E ali tem muita coisa. Há muita coisa mesmo. Bom, por último, para encerrar essa primeira parte, claro, nós vimos a questão da injúria qualificada. E mais uma vez, evidentemente, volta aqui a gente falar a respeito da proporção entre as injúrias. A mais grave das injúrias é a injúria qualificada. Ela tem pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos é uma pena alta. Uma pena alta. 1 a 3 anos é uma pena extremamente alta, se você parar para pensar. Que uma pena de 1 a 3 anos é aquela que está, por exemplo, no homicídio culposo. No homicídio culposo. 1 a 3 anos é uma pena extremamente alta, portanto.
Isso quer dizer que uma injúria de natureza qualificada, ela vem, evidentemente, aí a ser comparada ou equiparada a um homicídio culposo. E há diferença, porque a injúria, para ser qualificada, ela tem que atingir alguns objetos, como, por exemplo, a noção que temos de raça, a noção que temos de cor, a noção que temos de etnia. Raça, naturalmente, diz ao aspecto de origem do ser humano, dentro de construções que foram feitas a princípio por teorias biológicas e depois sociológicas, que foram usadas ora para justificar que éramos todos iguais, ora para justificar dominação, discurso de dominação, que alguns seres humanos eram superiores a outros. Cor não necessariamente tem a ver com raça, porque existe entre os seres humanos uma coisa chamada, graças a Deus, miscigenação, no qual as pessoas muitas vezes se apaixonam e têm filhos, não se importando com suas raças de origem, o que é uma coisa boa que leva ao enriquecimento genético, não é, da nossa espécie. E isso altera um fenômeno na criança que nasce, no ser humano que nasce, fazendo com que a cor de sua pele, às vezes, destoe, no sentido cromático mesmo, destoe da pele de seus pais. E mesmo assim ela venha a sofrer preconceito. Não é? Um dos exemplos de preconceito em relação à cor, e que nada tem a ver com raça, é o preconceito que muitas pessoas podem sofrer com quem tem vitiligo. Não é? Não o vitiligo leve, mas aquele severo. Doença, entre outras, que eu acho que atingia, né, acometeu aí o Michael Jackson. Hoje até tem uma modelo, ou duas, top model, que tem vitiligo, elas posam sem corretivo na pele, sem maquiagem, sem nada, numa boa. Né? Mas esse também pode ser um preconceito de cor. Quando a gente fala a respeito de cor, há preconceito, por exemplo, em relação a albino. Albino. Né? O albino, ele tem limitações, ele não precisa ser só um portador de deficiência. O preconceito pode estar na cor, né? Dos cabelos, na cor da pele, dos olhos. Algumas pessoas têm preconceito, sempre tiveram, cultivaram preconceitos aí de séculos contra albinos. Quanto à etnia, não tem jeito. É você falar do grego, do italiano, é falar dos curdos, falar do turco, do libanês, falar das etnias. E fazer, naturalmente, o preconceito quando fala de etnia, naturalmente, os indígenas brasileiros, os conhecidos como brasileiros originários, termo utilizado na PNAD, pelo IBGE, na hora de classificar essa população. São os chamados brasileiros originários. E a etnia deles, claro, sofre muitas vezes preconceito. As pessoas sofrem muitas vezes preconceito. Tá certo? Beleza, pessoal? Ainda progredindo, né? Religião. De religião é duro falar, porque realmente, em nosso país, eu acho que eu não preciso nem falar muito, todo mundo tem ou conhece alguma história a respeito